Olá, eu sou o Bruno e nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. Se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos do canal. E se você puder, já curte logo no início para garantir que não vai esquecer, porque isso ajuda na divulgação do trabalho. Bom, eu queria conversar com vocês aqui hoje sobre um assunto que eu acho que é bastante interessante, principalmente no contexto que a gente está vivendo agora. O governo federal lançou recentemente o programa Mais Professores, que tem o objetivo de formar mais professores para a educação básica. Então, esse programa consiste no fornecimento de bolsas para aqueles professores que se desloquem para atuar em localidades de pouco interesse dos demais profissionais. Vou fazer um vídeo específico falando sobre esse programa, os benefícios que ele traz, os desafios que estão implantados, mas hoje eu queria falar um pouco sobre a formação de professores para a educação básica, porque ela é diferente da educação superior, né? Na educação superior, no ensino superior, a formação dos professores se dá normalmente por meio de programas de pós-graduação stricto sensu, em níveis de mestrado e doutorado. Na educação básica, a formação do professor acontece nos cursos de graduação em pedagogia ou nas licenciaturas. O curso de graduação em pedagogia forma professores para atuarem na educação infantil e no ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano. As demais formações para a educação básica, que são o ensino fundamental 2 e o ensino médio, acontecem nos cursos de graduação em licenciatura em áreas específicas. Então você tem, por exemplo, a graduação em letras, em matemática, história, geografia, artes, filosofia, educação física, sociologia, entre várias outras. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui. Eu trouxe algumas informações, vocês vão me ver olhando para o lado algumas vezes, porque eu estou olhando alguns números que eu queria trazer para destacar com vocês. Eu acredito que a formação de professores tem sido muito pouco procurada pela baixa valorização da profissão e também, muitas vezes, pelo baixo salário, embora hoje nós tenhamos um piso nacional para o professor de educação básica. Mas eu acredito que ainda é uma carreira maravilhosa para ser seguida e vou trazer algumas informações para vocês. Para começar, a gente tem um número muito grande de professores no país e uma necessidade muito grande de preenchimento de vagas. Ainda existe uma carência grande de professores nas escolas. Então eu sempre brinco que o professor pode ganhar mal, mas ele não fica desempregado, porque tem muita vaga no mercado. Claro que a gente não quer se formar em alguma área para ganhar mal, mas eu acredito de fato que daqui para frente a gente vai viver um processo de valorização dos professores, porque cada vez mais a nossa sociedade vê a necessidade de bons professores de educação básica. Então, trouxe aqui alguns números que eu vou comentar com vocês. Primeiro, hoje nós temos mais de 2 milhões de professores atuando na educação básica, muitos deles sem a formação adequada. Então, se você, por exemplo, está pensando em fazer uma graduação em física, matemática, química, o bacharelado e a licenciatura, certamente você vai encontrar mercado de trabalho, porque a gente tem carência de professores nessas áreas. Em outras também, eu estou destacando os professores das áreas, principalmente de exatas, porque é uma carência muito forte, mas tem carência em todas as áreas. 48% dos professores que a gente tem no Brasil da educação básica atuam no ensino fundamental 1 ou 2. Então, mais uma vez, a gente reforça a necessidade de professores para darem conta desse mercado. Falando educação básica, a gente está falando de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Quando eu falo de educação infantil, eu estou falando de creche e pré-escola. Quando eu falo de ensino fundamental, eu estou falando dos anos iniciais, primeiro ao quinto ano, e dos anos finais, do sexto ao nono ano. E quando a gente fala de ensino médio, a gente está falando dos 3 anos de ensino médio. O professor que atua no ensino fundamental 2 é o mesmo professor com a mesma formação que vai atuar no ensino médio. O fundamental 1 e educação infantil, como eu já comentei, a gente se forma na graduação em pedagogia. Quando a gente fala sobre os professores que atuam no ensino fundamental e no ensino médio, principalmente, a gente está falando de professores que vão ter um impacto muito forte na formação das próximas gerações. É o professor do ensino básico que prepara esse aluno para ingressar no ensino superior, ou seja, aquelas competências fundamentais de leitura, de noção básica de cálculos, de operações matemáticas básicas, se dá ali no ensino fundamental. Então são professores muito importantes, né? Eles têm um papel muito importante no futuro do nosso país. E aqui eu trouxe algumas informações. Olha, os cursos
de licenciatura são os cursos com maior número de matrículas no país e ainda assim a gente tem carência de professores, né? Hoje eu estou falando de 2025, janeiro de 2025, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje a gente tem mais de 700 mil alunos matriculados nos cursos de pedagogia e demais licenciaturas. 87% dos pedagogos, e eu sou um pedagogo, mas 87% dos profissionais de pedagogia são mulheres. Porque no Brasil a gente tem uma característica muito marcante que é ter professoras atuando na educação básica e no Fundamental 1. Então é muito comum que nesses dois níveis de ensino, educação infantil e ensino fundamental 1, a gente vai encontrar professoras, mulheres. Já no ensino fundamental 2 e no ensino médio, a gente vai ter aí uma divisão quase que meio a meio entre homens e mulheres, mas a grande maioria também é mulher. A gente tem no Brasil, hoje, janeiro de 2025, mais de 1.400 instituições de ensino superior que oferecem cursos de formação de professores, pedagogia e demais licenciaturas. E o foco desse curso de formação de professores, oferecido por essas instituições de ensino superior, é a educação básica. Principalmente, o maior número de inscritos está no curso de pedagogia, que tem um mercado enorme. Então, é por isso que eu não estou aqui com o objetivo de incentivar você a se formar professor, mas para dizer que se você tem esse interesse, se você percebe que tem tudo para ser um professor de educação básica de sucesso, você tem essa vontade, você acha que é uma profissão bonita, então o meu objetivo aqui é te dizer que não fuja desse dom, dessa inclinação, porque de fato é uma profissão muito bonita e de fato existe sim um mercado. Um ponto que eu não tinha comentado ainda é que o professor, né, o formado como pedagogo ou como licenciado, ele pode atuar em outras áreas também. Por exemplo, eu sou pedagogo e sempre atuei em empresas, nas áreas de recursos humanos, com a parte de desenvolvimento de pessoas, treinamento, capacitação. E os professores de outras áreas, de letras, de história, de matemática, também têm essa oportunidade. Você pode atuar em empresas, em museus, em outras instituições, por exemplo, organizações não governamentais, empresas que têm a educação em alguma das suas áreas. Outro ponto que eu esqueci. Quando você se forma pedagogo licenciado, você também pode atuar com orientação pedagógica, orientação educacional, coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica é aquela que cuida ali do time de professores, que dá as orientações básicas, que supervisiona o trabalho. E quando a gente fala em orientação educacional, é aquele profissional que está ali perto do aluno, trazendo informações, prestando atendimento sempre que é demandado. Trouxe mais algumas informações aqui. Hoje, a gente tem alguns milhões de alunos estudando licenciatura. A maior demanda que a gente tem no mercado por professores, como eu comentei, são professores das áreas de exatas, principalmente matemática, física, química. Então, se você tem interesse em uma dessas áreas, saiba que é muito provável que você encontre um mercado bastante aquecido. 38% dos cursos oferecidos são na modalidade de educação à distância. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre estudar à distância ou estudar presencial na graduação. Acho que essa é uma dúvida que os alunos, né, os jovens que estão ingressando no ensino superior têm bastante, mas a grande maioria dos nossos estudantes hoje está estudando à distância. E existe também um movimento grande do Ministério da Educação de diminuir esse percentual e de criar uma regra, controles mais fortes na qualidade da formação desse professor, desse futuro professor que está estudando na modalidade à distância. Bom, vamos lá, vou falar um pouco dos cursos de graduação para a formação de professores. Hoje a gente tem as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, e elas trazem algumas regras que eu vou comentar com vocês. Primeira regra, esses cursos costumam ter carga horária de 3.200 horas, o curso inteiro, e eles costumam ter duração de 4 anos. Tá? Essa é uma regra geral de carga horária. Eles também necessariamente contam com 400 horas de atividades práticas e 400 horas de estágio. E eu acho que o estágio é fundamental na formação do professor, principalmente do professor que estuda à distância, né? Do aluno que vai se formar professor e que está fazendo uma graduação à distância. Por quê? Porque senão ele vai entrar na sala de aula com baixíssimo conhecimento sobre a realidade de uma sala de aula. Eu passei por isso. A primeira turma que eu lecionei era uma turma de educação de jovens e adultos de ensino fundamental, e eu me via ali completamente perdido. Mas na graduação a gente estuda muita teoria
é no estágio que a gente vai ver como que aquela teoria acontece na prática. Uma outra novidade que a gente tem, que é bastante recente na formação de professores, é a curricularização da extensão. Isso significa que as atividades de extensão passam a fazer parte do currículo. Uma outra informação importante, que não se aplica somente para a formação de professores, é a prova do ENAD, que faz parte do currículo. Ou seja, você só conseguirá se formar depois de fazer a prova do ENAD. Claro que não tem uma nota mínima ou máxima. Você precisa fazer a prova, que é um instrumento para avaliar a qualidade da formação dos professores. A nota do ENAD avalia muito mais a instituição do que o aluno, porque a gente não está olhando para o indivíduo, está olhando para a formação oferecida por aquela instituição. Uma outra curiosidade, muitos cursos de formação de professores vão oferecer uma dupla titulação, ou seja, você vai sair como bacharel em uma determinada área e licenciado. Vou dar um exemplo de letras, que é um exemplo fácil. Quem estuda letras normalmente vai fazer o bacharelado em letras e a licenciatura. Pode acontecer em separado, por exemplo, os 3 primeiros anos são o bacharelado e o último ano é a licenciatura, ou pode acontecer, que é o mais comum, de forma concomitante. Durante os anos do curso, você vai cursando disciplinas referentes ao bacharelado e outras referentes à licenciatura. E eu acho que isso é muito interessante porque, mais uma vez, amplia o seu mercado. Te permite atuar como um técnico naquela área. O exemplo que eu dei de letras, você pode ser um revisor, por exemplo, de textos, você pode ser um escritor, você pode ser um consultor nessa área e também atuar como professor na educação básica. Olha uma notícia boa. As pesquisas mostram, e as pesquisas que eu me refiro estão disponíveis no site do MEC, do INEP, que 82% dos graduados em pedagogia já conseguem emprego no seu primeiro ano. Mais uma vez eu reforço, é uma área que tem uma demanda de mercado muito grande. Alguns critérios que eu acho importante que você considere na escolha de fazer pedagogia ou alguma licenciatura é o seu interesse em trabalhar com aquela faixa etária. Então, se você quer, por exemplo, fazer pedagogia e vai trabalhar no ensino fundamental 1, você vai pegar alunos ali dos 5 aos 10, 11 anos de idade. A localização, porque a maior parte das vagas está nas regiões metropolitanas. E, claro, a área que você se interessa. Se você é um cara que gosta muito de história, por exemplo, vai para a história. Se você é uma pessoa que se envolve muito com matemática, sempre teve uma facilidade muito grande nessa área, também é uma opção. Agora, olha esses dados que eu trouxe aqui. Vou dar uma checada aqui para poder te passar ele redondinho. 78% dos professores se dizem felizes por terem escolhido aquela profissão. 85% reconhecem o impacto positivo que eles trazem para as suas comunidades, ou seja, eles têm uma efetiva contribuição para a melhora da qualidade de vida naquela localidade. 92% dizem que estão muito felizes e satisfeitos por verem o progresso dos seus alunos. E é claro, é uma profissão que te exige um estudo constante, afinal de contas a ciência vai evoluindo, novos conhecimentos vão aparecendo, até a forma de ensinar muda. Então você tem que ter interesse em continuar estudando para o resto da sua vida. Uns números para você ter ideia do que a gente está falando. No Brasil existem mais de 180 mil instituições escolares que trabalham no nível de educação básica. A previsão é que exista até 300 mil novas vagas para professores até o ano de 2030. A gente está em 2025, ou seja, até você se formar, para quem está começando a graduação agora, vão existir centenas de milhares de novas vagas a serem preenchidas. E você deve estar se perguntando, mas quanto ganha um professor em salário inicial? Bom, hoje o salário inicial do professor varia aí de R$ 2.800 a R$ 4.500. O piso nacional, que diz respeito a 40 horas de trabalho por semana, está ali na faixa dos 4.500. Então, varia muito porque é comum o professor ter carga horária de 22 horas, principalmente quem atua nos anos iniciais do ensino fundamental, ou 30 horas, ou 40 horas, então varia de acordo com a carga horária, mas na prática vai aí dos 2.800 aos 4.500, dependendo do que você vai lecionar e da sua carga horária. Uma curiosidade, 68% dos professores fazem alguma especialização, ou seja, uma pós-graduação lato sensu no campo da educação. 25% cursam mestrado. Veja que é uma profissão que exige que você vá se aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais. A educação transforma vidas, por isso que eu estou aqui comentando que eu acho que é uma carreira lindíssima. Porque se você tem interesse em ser professor da educação básica e se assusta ainda com a desvalorização da profissão, com a questão do salário, eu estou aqui para dizer que é um bom caminho. Hoje eu atuo somente no ensino superior, mas atuei durante muitos anos na educação básica também. E acho que é um caminho lindíssimo, uma carreira belíssima e uma forma fundamental de contribuir para uma sociedade melhor, para um futuro melhor para todos. Bom, você viu que eu citei vários dados aqui durante essa conversa, e esses dados foram todos extraídos do MEC e do INEP, então você pode dar uma consultada lá. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve para continuar acompanhando o nosso trabalho aqui, e não esquece de curtir o vídeo. Muito obrigado!